Hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade na indústria de plásticos, mas antes de falar, né, eu quero me apresentar, né? Sou esse cara bonito aqui, pelo menos é o que a minha mãe diz, e a gente acredita quando a mãe diz, né? Eu sou engenheiro de produção agroindustrial, formado pela Universidade Federal Fluminense, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade também, durante a graduação, de fazer um intercâmbio na Universidade de Salamanca, na Espanha. Sou mestre também em tecnologia ambiental pela mesma universidade, pela mesma instituição, pela UF de Volta Redonda. E, atualmente, eu sou professor do Instituto Federal do Tocantins, um pouquinho longe, né? No outro extremo do país, aí, que eu sei que vocês estão em Caçador, na região sul. Mas, fora isso, né, eu tenho outras experiências no meu currículo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns projetos acadêmicos na área de sustentabilidade, durante a graduação e durante o mestrado também. Assim que eu me formei, eu comecei a atuar numa indústria de plásticos, por coincidência, né? Até por isso o Pedro me convidou, só que eu não trabalhava diretamente na produção. Apesar de ser engenheiro de produção, eu trabalhava com logística. Porém, né, os desafios, os problemas, a gente acompanhava de perto. A minha unidade de negócio era de sacola plástica, né, bobina picotada e saco para lixo, que são itens descartáveis que causam um grande impacto ambiental também. Então, a gente vai falar um pouquinho, não somente desses itens, né, mas eu vou tentar contextualizar aqui para vocês na palestra, dos impactos ambientais em si da indústria, porque a gente muitas vezes fica focado nos resíduos, né, alto volume de resíduo, mas esquece de outros impactos ambientais tão vinculados aos processos também. Meu intuito nessa apresentação não é trazer, propriamente dito, né, os elementos químicos, né, dos materiais em si, porque isso foge até um pouco do meu escopo, eu deixaria essa parte para os colegas de engenharia de materiais, engenharia química, mas eu vou tentar trazer algumas reflexões para vocês a respeito da sustentabilidade nesse contexto industrial, né, da indústria de plásticos. Bom, para começar, eu vou dividir essa apresentação aqui para vocês em duas partes. Na primeira, eu vou tentar trazer um pouquinho sobre esse contexto da sustentabilidade, até os meus alunos que estão me ouvindo aí do IFTO, seja um spoiler da disciplina que a gente tem lá no 6º período do GPI, que é Ética e Responsabilidade Socioambiental. Bom, eu trouxe aqui um trecho de um livro, que eu até tenho ele comigo aqui, que é uma referência para quem trabalha com essa temática de sustentabilidade, que chama Sustentabilidade, Canibais com Garfo e Faca. Ele foi escrito pelo John Elkington, que é um economista e ambientalista inglês, na década de 90. Eu vou falar desse contexto histórico para vocês, que esse livro foi escrito também, mas para a gente começar a nossa conversa, é importante a gente refletir sobre isso. Então, ele diz o seguinte, em um dos capítulos do livro: de repente, os consumidores sentiram que em seus dedos, quase que literalmente, estavam no botão da destruição ambiental. Aqui, finalmente, estava a prova conclusiva dos danos causados, à medida que os benefícios trazidos pela mão invisível de Adam Smith começaram a ser anulados pelo cotovelo invisível verde de mercado. Então, é um livro que trata da temática de sustentabilidade. Esse livro, então, introduz o conceito do tripé da sustentabilidade, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente aqui da nossa apresentação, mas é um livro puramente econômico. Ele traz gestão de negócio, ele fala de mercado. E traduzindo, né, tocando em miúdos essa fala, esse excerto aqui do livro do John Elkington, ele quer dizer o seguinte: por mais que eu tenha a ótica de mercado que regula, né, a mão invisível de Adam Smith, que fala ali que oferta e demanda em determinado ponto vão se cruzar, e os preços eles são estabelecidos por um equilíbrio econômico, né? Essa mão do mercado faz esses preços chegarem nesse equilíbrio. Porém, a mão, ela não se movimenta pensando pelo lado biológico se o cotovelo não deixar, né, o teu braço movimentar. Então, o cotovelo verde do mercado, né, esse cotovelo que é invisível, ele começa a direcionar também esses aspectos de negócio. Por quê? Os consumidores, eles começaram a perceber a degradação ambiental. Os impactos que vinham sido causados, né, ao longo das décadas pelo uso excessivo dos recursos naturais, pela degradação desses recursos naturais, e começaram a haver as pressões, né, por mudanças em relação aos processos produtivos, os produtos, os serviços, certo? Então, a gente começa a nossa discussão com essa reflexão.
E aí a gente pensa um pouquinho na evolução do homem, né? Como que nós chegamos aqui, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos, né? Isso aqui não é uma palestra filosófica, não, mas poderia ser essa primeira parte, né? Falar das origens. O homem, desde que o homem evoluiu ali das outras espécies, ele utiliza dos recursos naturais, né? Para suprir as suas necessidades. Nós buscamos suprir, até tem uma teoria dentro da ótica econômica que fala isso, que é a teoria das necessidades de Maslow, né? Tem uma pirâmide lá que explica essa questão. Nós temos necessidades que são continuamente, né, renovadas, elas são ilimitadas, e nós utilizamos de recursos para poder suprir essas necessidades. Na evolução da sociedade, desde o homem das cavernas, o homem já utiliza de recursos naturais. Só a gente lembrar lá dos primórdios, né, dos primeiros Homo sapiens, que eram membros de uma sociedade ali de caçadores e coletores. Eles utilizavam recursos, poderiam ser pedras, madeira, para poder fabricar os seus instrumentos, né, para poder se alimentar. Eles utilizavam desses recursos dos animais, dos vegetais ali, né, isso no início. Então, desde que o homem evoluiu das outras espécies, ele já utiliza dos recursos naturais. Claro que não num nível tão excessivo como a gente percebe hoje em dia. Porém, com o passar do tempo, com essa evolução da sociedade, né, o homem deixa de ser nômade e ele passa a ser sedentário, ele passa a se fixar em determinadas regiões. Esse uso intensivo ele começa a aumentar, né? A gente começa a ter uma tendência até exponencial do uso de recursos naturais. Daí a sociedade vai evoluindo, né, até que começam a surgir modelos produtivos ainda rudimentares, mais artesanais. Então, modelo produtivo artesanal, que vai perdurar até ali o século XVII, início do século XVIII. Mais especificamente, na Revolução Industrial, ali meados do século XVIII, 1750, com a invenção principalmente de alguns maquinários, alguns artefatos, principalmente a máquina a vapor, lá pelo James Watt, né, a gente tem a Revolução Industrial. Então, esse modelo produtivo que era artesanal, poucas peças, né, com uma inspeção limitada, você ganha em escala. Você traz isso para a indústria e começa a falar em produção industrial e não mais em produção puramente artesanal. Esse movimento, ele intensifica muito a utilização dos recursos naturais, a degradação do capital natural do planeta, né? De uma hora para outra, ali nesses últimos 300 anos da história do planeta, a humanidade impactou muito mais o meio ambiente do que nos 10.000 anteriores que o homem está na face da Terra. Então, é um ponto muito importante de ser mencionado a Revolução Industrial. A indústria, né, nesse primeiro momento, ela começa ainda tímida, porém ela vai evoluindo, né, os sistemas produtivos, vêm os modelos de produção em larga escala, em massa, né, o sistema fordista de produção, sistema Toyota de produção, e começa a intensificar a produção desses bens e, consequentemente, utilizar ainda mais recursos naturais. Assim caminha a humanidade, né, parafraseando o Santos aí, até que no século XX já, a gente tem, na década de 50, uma percepção, seria até generalizada, dessa degradação ambiental. Por quê? Antes, no início do século XX, nós vivíamos um contexto de guerras, né, as guerras mundiais. Passada a guerra, a população começa a olhar para o entorno, né? Que ambiente que eu estou vivendo? Esse ambiente cheio de resíduos, cheio de excremento, que eu estou consumindo cada vez mais recursos. E aí, na segunda metade do século XX, esses problemas eles começam a se intensificar, né? A população começa a cobrar mais, começa a surgir movimentos, ainda que tímidos, para falar da importância do meio ambiente, da importância de não degradar esse meio ambiente, né? Que é um bem comum a todos. A gente não pode sujar a nossa casa, era esse o pensamento inicial, a gente não pode sujar, a gente vive aqui. Como que a gente vai fazer para garantir a sustentabilidade? Não se falava ainda de sustentabilidade, mas se tinha a ideia, né? Como que eu vou garantir que esses recursos eles se mantenham
né, para as próximas gerações. Então, na década de 50, pode ser considerado um marco também. Na década de 60, pessoal, a gente teve aí um movimento, vários movimentos, na verdade, que transformaram a sociedade, né, o modo de pensar da sociedade, e foram, de certa forma, libertadores. Até aqui na foto tem um exemplo do festival do Woodstock, né, dos hippies, Paz e Amor, né, mas o movimento ambientalista, ecológico, ele surge na década de 60, principalmente influenciado pelo lançamento de um livro que chama Primavera Silenciosa, foi um dos grandes best-sellers da época, escrito por uma jornalista especializada nessa área ambiental, bióloga de formação também, chamada Rachel Carson, né? Então, Primavera Silenciosa contava a história de uma cidade no interior dos Estados Unidos, na qual você tinha um movimento ali de determinadas espécies de aves que sempre no verão, né, e na primavera iam para lá se reproduzir, num lago, e em uma determinada primavera não se ouviam mais essas vozes desses pássaros. Essa jornalista ela começou a investigar o porquê e viu que estava associado à poluição por uma determinada substância química que os agricultores da região eles utilizavam, DDT, né? Foi provado isso, que essa substância agia na calcificação dos ovos dessa espécie e impediam a reprodução. Então, o impacto ambiental que foi descoberto, foi noticiado, isso causou uma pressão tamanha que essa substância ela foi banida nos Estados Unidos. Esse foi o marco assim, central dessa questão ecológica. Aí se começou a falar cada vez mais dessas questões ambientais. Na década de 70, as questões ambientais elas são o cerne das discussões internacionais. Então, a gente teve a primeira conferência da ONU para tratar da temática exclusiva do meio ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo, na Suécia, que vários países, inclusive o Brasil, estavam reunidos para discutir, né, a degradação do planeta, como que iam ser adotadas medidas para tentar retardar esse colapso ambiental, diminuir, mitigar os impactos ambientais que estavam sendo causados. Na década de 80, tiveram surgimentos de leis regulamentadoras de aspectos ambientais ao longo, né, ao redor de todo o mundo. Aqui no Brasil, a Política Nacional de Meio Ambiente é criada em 1981. Nos Estados Unidos já tinha sido criado na década de 70, né? Muitas das coisas que eles colocaram na Política Nacional de Meio Ambiente de lá, a gente adaptou para a nossa realidade aqui do Brasil. Constituição de 88, ela traz, inclusive, um artigo que fala sobre isso, né? Todo mundo tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo, né, para as futuras gerações. Então, em 88 já se falava nisso. Em 87, em nível mundial, né, tem um momento, até que eu vou destacar para vocês, porque é importante para a gente trazer o que seria sustentabilidade, que foi uma conferência das Nações Unidas, então vários dirigentes, vários primeiros ministros, presidentes de vários estados se reuniram num grupo de trabalho, chefiado por essa mulher aqui, né, a Gro Harlem Brundtland, que era, na época, a primeira-ministra da Noruega. E, no final dessa conferência, eles lançaram um relatório chamado Nosso Futuro Comum, Our Future Common, certo? E aí, lá nesse relatório, estava sendo proposto o conceito de desenvolvimento sustentável, em 87. Percebam que não é uma coisa recente, né? É relativamente antigo já o conceito de desenvolvimento sustentável. E lá nesse relatório, dizia o seguinte: o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. Pode parecer, né, uma coisa utópica, distante de ser alcançada, e de fato parece, porque aqui não eram estabelecidas medidas para você alcançar esse desenvolvimento sustentável. Como assim? Né, eu vou garantir um desenvolvimento, seja ele econômico, social, né, dos países, regional, localmente, internacional, dependendo do nível que eu vou fazer minha análise ali, sem fornecer um caminho para isso. Eu só falo isso, ó, desenvolvimento
que satisfaz as necessidades do presente, então vou satisfazer as minhas necessidades em relação ao uso de recursos, consumo de recursos, porém eu não vou afetar esse suprimento de recursos das gerações futuras. Ainda ficava muito vago, precisava de algo para poder, né, mostrar como atingir esse desenvolvimento sustentável, que até então, ali em 87, não se tinha. Foi então que, na década de 90, né, começou a tomar um maior impulso essa consciência ambiental. Né? Surgem as normas certificadoras ambientais para as empresas, na década de 90 também. Aqui, principalmente, eu vou destacar a norma ISO 14001, que trata de um sistema de gestão ambiental para as empresas. E é na década de 90 também, né, que um ambientalista, economista, que estava inquieto em relação a como atingir esse desenvolvimento sustentável, ele punha o conceito de sustentabilidade. Então, John Elkington, nesse livro aqui, né, que eu mostrei para vocês, Sustentabilidade, Canibais com Garfo e Faca, ele vai propor esse conceito, né, que ficou conhecido como o tripé da sustentabilidade. O termo original em inglês é Triple Bottom Line, né, o linha dos 3 pilares, ou ainda ele também chama esse conceito de 3P, 3 Ps. Por quê? Em inglês, ele conceituava como sendo people, pessoas, planet, planeta, e profit, lucro. Então, por isso, os 3 Ps. O que diz esse conceito, basicamente? O conceito de sustentabilidade. Para eu ter uma atividade, né, uma operação, um processo que seja sustentável, ele precisa, ao mesmo tempo, conjugar, né, ações que primam pela sustentabilidade na sua dimensão ambiental, que primem pela dimensão econômica também e que primem pela dimensão social. Então, ao mesmo tempo, eu preciso de algo que seja ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. Isso é ser sustentável. E é muito difícil, né, a gente colocar na prática, operacionalizar isso. Por quê? A gente tem uma ideia de um tripé, né? Não sei se vocês já viram esses banquinhos, aqui é um tripé, né? Ou aquele tripé de você apoiar a câmera para poder tirar a selfie aí, apoiar uma luzinha, como esses que a gente tem, né, em casa. O tripé, ele precisa dos 3 pés para poder ter estabilidade. Se um desses pés está maior que o outro, ou não tem, você perde essa estabilidade. Ele não é capaz de se sustentar, de se apoiar. Então, a ideia da sustentabilidade é baseada no tripé da sustentabilidade. Cada um desses pés, o pé ambiental, o pé social e o pé econômico, são igualmente importantes. Eu não posso fortalecer um e esquecer do outro, né? Tem que ter uma sinergia, tem que ter uma harmonia entre esses vários aspectos, entre essas múltiplas dimensões. E falando ainda dessa questão da sustentabilidade, tem pontos que a gente não pode deixar de mencionar. Ao passo que foram estabelecidas as melhorias das condições de vida para a humanidade, né, com o aumento da produção industrial, que trouxe benesses para toda a população também, a população ela começou a aumentar. Então, entre 1950, com essas melhorias das condições de vida, e 2021, que é o ano que a gente está hoje, a população mundial ela saltou de 2,5 bilhões de habitantes do planeta para 7,9 bilhões de habitantes. Por mais que tenha ocorrido a pandemia, que impactou, né, as taxas de mortalidade foram mais altas do que nas últimas décadas, porém ainda somos muitos que estão sobre a face da Terra. Pessoas, né, são 7,9 bilhões de pessoas que consomem recursos, que utilizam esses recursos, que descartam resíduos, que lançam efluentes nos corpos hídricos, que lançam poluentes na atmosfera. E em 2050, se não houver uma redução drástica nas taxas de natalidade, a população mundial ela vai atingir 10 bilhões de pessoas, né? E são 10 bilhões de pessoas que vão consumir mais, que vão utilizar mais recursos, que vão causar mais impactos. Então, algo precisa ser feito para tentar frear, para tentar mitigar esse processo. E aí, né, feita essa introdução sobre a sustentabilidade, é importante a gente não esquecer que quando se fala em sustentabilidade, não vai ser só a dimensão ambiental. Eu deixei esse slide aqui, porque vai ser o foco maior da nossa noite de hoje, da nossa apresentação, porém, eu preciso sempre conjugar fatores sociais e fatores econômicos.
né? Não adianta eu ter, né, uma mega ultra ação de reciclagem que vai fazer, preservar determinada espécie se isso não é economicamente viável, se isso não vai ter um impacto positivo social. Eu preciso conjugar essas três dimensões para que, de fato, a minha operação, o meu processo, a minha atividade sejam sustentáveis. Falando especificamente da dimensão ambiental, é importante frisar também, nós temos aspectos, né, impactos ambientais em várias esferas aí, né? Então, a gente tem os impactos ambientais no ar, né, as emissões atmosféricas, nós temos os impactos ambientais no solo, principalmente ocasionados por resíduos sólidos, né? Então, a disposição inadequada dos resíduos sólidos, inclusive o nosso país tem uma legislação que é considerada referência para resíduos sólidos, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 2.305 de 2010, para quem tiver interesse nessa temática, né, mais aprofundada dos resíduos, eu não vou focar tanto nessa parte aqui, mas sugiro que consulte essa Lei 2.305, que lá traz vários pontos interessantes, inclusive falando da questão da responsabilidade compartilhada pelos resíduos sólidos, da obrigatoriedade da logística reversa para alguns itens, para alguns produtos ali no final do seu ciclo de vida. Então, os impactos no solo, os impactos na água, ocasionados pelo lançamento inadequado de efluentes, lançamento inadequado de esgoto doméstico, né, na indústria, tem um controle muito rígido, né, principalmente em grandes cidades, você tem estações de tratamento de efluentes ali, porque já está tudo muito poluído, mas em algumas localidades ainda não se tem isso, né? O básico, que seria o tratamento de efluentes ali domésticos, esgoto doméstico. Então, o esgoto doméstico é lançado no curso d'água in natura, com alta carga orgânica, com muito poluente. Muitas vezes, esses efluentes, eles vêm carregados com plásticos também, que é o tema maior da nossa noite de hoje, e isso vai acabar indo para os oceanos, que é o ralo do mundo, né? A gente vai falar daqui a pouquinho das ilhas de plásticos que são formadas nos oceanos. E além disso, dessas três esferas, na atmosfera, na litosfera e na hidrosfera, nós temos também os impactos, tanto na biodiversidade quanto nos ecossistemas. Então, na biodiversidade, as relações ali de fauna e flora, né? Nos animais, vegetais, outras espécies de seres vivos também. Nos ecossistemas, nas relações que são estabelecidas ali entre esses seres vivos também. Então, todos esses impactos estão incluídos dentro dessa dimensão ambiental. É preciso cuidar com as ações que estão dentro dessa dimensão ambiental. E aí, pessoal, trazendo já um pouquinho para a parte do plástico, a gente percebe, quando fala em sustentabilidade, que existem vários dilemas. Se a gente for trazer para uma linguagem mais ligada à produção, à engenharia de produção, à gestão da produção, que é mais minha área, a gente chama isso de trade-off, né? Um trade-off é uma escolha conflitiva. Eu sempre explico para os alunos o seguinte: você acorda de manhã, né, tá com aquele sono, e é jovem ainda, piá, como vocês dizem aí no Sul, né? E tem que ir para a escola. Aí fica pensando, nossa, será que eu vou para a escola ou será que eu não vou? Se eu for para a escola, eu vou adquirir conhecimento e tal, mas vou perder a minha cama que está quentinha. Se eu ficar aqui na cama, eu vou continuar dormindo, mas eu vou perder o conhecimento. Então, uma escolha conflitiva, você escolhe algo em detrimento de outro, vai ter que sacrificar, isso é um trade-off. E na área ambiental, a gente tem vários trade-offs, né? Principalmente quando se fala em sustentabilidade, que a gente precisa conjugar esses três pilares. Um deles eu trouxe para vocês aqui, que deve ser uma situação cotidiana, provavelmente vocês já perceberam isso no dia a dia, né, nos contextos aí de festa, principalmente. A gente tem dois tipos de resíduos sólidos aqui, né, latinha de alumínio e garrafa PET. O alumínio, ele tem uma decomposição estimada ali de 200 a 500 anos, vai depender do ambiente que ele está, né? Se tiver um ambiente, condições mais úmidas ali, a decomposição dele é mais acelerada. E o PET, ele vai ter já uma decomposição estimada ali de 450 a 500 anos. Então, o tempo máximo de decomposição é o mesmo para os dois materiais. Em relação a peso, né, em volume ali, para você fazer 1 quilo de material reciclado, você precisa, no caso do alumínio, de 67 latinhas. Só pegar lá a densidade,
o peso, né, a massa ali de cada latinha e fazer a conversão. Então, seriam mais ou menos 67 latinhas. Claro que vai depender, isso daí seria uma latinha média de 350 ml. E ao passo que para você fazer 1 quilo de PET, esse material PET, você precisaria de 36 garrafas de 600 ml ou 20 garrafas de 2 litros. Porém, a gente percebe uma grande disparidade em relação à reciclagem desses materiais. No Brasil, o Brasil é um dos campeões em reciclagem de alumínio, né? Aproximadamente 98%, tem anos que esse número passa até de 98%. Do alumínio do país é reciclado. Então, de cada 100 latinhas que saem das fábricas novas, né, virgens ali, 98 vão voltar para o processo produtivo. O processo de produção do alumínio, propriamente dito, é um processo que consome muita energia, é um processo caro, oneroso, e isso vai impactar diretamente no preço do produto ali, né, no preço que é pago pelo resíduo. Para quem está reciclando ali, vai ser um ponto que vai impactar bastante. Por mais que eu tenha ali mais latinhas para poder dar 1 quilo, né, então eu tenho 67 latinhas para dar 1 quilo, 36 garrafas de 600 ml, para fazer ali um fator próximo, né, de conversão. O valor que é pago, esses valores são atualizados, viu? Inclusive, eu peguei esse valor hoje aqui na minha cidade, aqui no sul de Minas. Eles estão comprando na recicladora aqui, no sucateiro, por R$ 6,50 o quilo de latinha de alumínio. Enquanto que o quilo de garrafa PET é R$ 2,00. Então, quase, não mais de 3 vezes superior o valor que é pago pelo quilo do alumínio. Você, né, se fosse um agente ambiental, se fosse um catador, um coletor, o que te atrairia mais? Claro que é aquele resíduo que vai ter um maior valor agregado, né, um maior valor econômico ali. Por isso que quando a gente está numa festa, está num bar com uma latinha de refrigerante, uma latinha de cerveja, a gente mal terminou de beber, já tem uma pessoa quase que voando ali na tua mão para poder pegar esse resíduo, né? Então, um trade-off que existe também. Por mais que os dois materiais eles causam impactos parecidos, né? Ali 500 anos para decomposição, a quantidade de resíduo que é reciclado é muito superior do alumínio, por conta dessa questão econômica que impacta muito, né? Ali o dobro, praticamente, do percentual de alumínio é reciclado, enquanto que do PET ali é uma pequena fração, né? Uma pequena quantia. Em relação a essas questões, pessoal, a gente começa a falar desse universo, né? O incrível universo dos polímeros. Eu volto a dizer para vocês que o meu foco aqui não é entrar tanto na parte química, até porque eu não tenho know-how para falar disso. Eu deixaria para os meus colegas engenheiros químicos, engenheiros de materiais, eu sou engenheiro de produção. Conheço um pouco, assim, o geral dos processos, mas entrar ali nas características, das propriedades materiais, eu não arriscaria. Mas é importante trazer algumas definições, porque às vezes a gente se perde nesse contexto, né? Polímero é plástico, plástico é polímero, será que é tudo a mesma coisa? Então, vamos começar a conceituar, né? O que seria polímero, o que seria plástico, né? O que um tapa o outro, ali, qual que é a relação que eles guardam. Polímero, né, é uma palavra que vem do grego, tem origem grega, que significa muitas, na verdade, unidades de repetição. Então, a junção ali da palavra poli, que significa muitos, e meros, que são unidades de repetição. Então, você tem moléculas que são muito grandes, que aqui é conceituado, né, por uma definição, que são materiais orgânicos ou inorgânicos, esses dois tipos, de elevada massa molecular. Então, são moléculas extremamente grandes, formadas por várias unidades de repetição. As macromoléculas, como elas são chamadas, né, as que compõem esses polímeros, eles apresentam segmentos repetitivos na composição, unidos por ligações covalentes. Não vou entrar tanto em detalhe, né, porque, como eu disse, entra mais na parte química. Mas só para exemplificar para vocês, né, nós temos aqui um monômero, que é uma unidade de repetição. Nesse caso específico aqui é o etileno. Então, tem 2 átomos de carbono aqui, né, 4 de hidrogênio. E aí, a partir de ligações covalentes, né, a união de vários monômeros de etileno, você tem
a formação de um polímero, que é o polietileno, certo? Então, o polietileno vai ser uma junção de várias unidades menores de etileno. Então, por isso esse nome. Então, tem origem ali. Da mesma forma, o polipropileno, que é a junção de várias unidades menores de propileno e por aí vai. Então, os polímeros, eles são classificados dessa forma. Em relação ao comportamento mecânico, nós temos, por sua vez, diferentes classificações dentro dos polímeros. A principal delas, né, seria em relação à questão de retrair ou voltar à sua forma normal por meio ali de aumento da temperatura, que você vai ter os elastômeros, as borrachas, também são polímeros. Então, as borrachas também são polímeros, você tem ali blendas, você tem homopolímeros, copolímeros, né, uma infinidade de materiais. Os plásticos em si, que são aqueles que eles se deformam na presença ali de calor, mas não voltam para a sua formação original, em relação a essa questão do comportamento mecânico. E as fibras que vão estar direcionadas no mesmo sentido, certo? Inclusive, nós temos alguns polímeros naturais. A natureza é incrível, ela já fornece para a gente alguns polímeros naturais. Celulose, por exemplo, é um polímero, né? O papel, então, é um polímero. Amido é um polímero também. Então, não são só polímeros sintéticos, existem polímeros naturais. Então, da mesma forma que os plásticos são polímeros, os papéis também são. Para deixar claro. Então, temos polímeros, temos elastômeros, plásticos e fibras. Todo plástico é polímero? Sim. Nem todo polímero é um plástico. Acabei de explicar para vocês essa questão daí das fibras, né, dos polímeros naturais, celulose, amido. Então, nem todo material que é plástico vai ser... todo material que é plástico é polímero, mas nem todo polímero vai ser um material plástico, que fique bem claro essa diferença aí entre esses conceitos. Em relação aos plásticos, propriamente dito, o que seriam esses materiais plásticos? A gente tem duas classificações quando vai conceituar os plásticos. A primeira delas são os termoplásticos. O que são esses termoplásticos? Eles vão escoar quando são aquecidos e se solidificam quando resfriados. A maioria dos plásticos que a gente conhece está nessa categoria aqui, dos termoplásticos. E tem uma outra categoria que são dos termofixos, né? Um exemplo que eu poderia citar para vocês de termofixos, né, que são aqueles que não escoam quando aquecidos e solidificam quando aquecidos pela primeira vez, seria o baquelite. Não sei se vocês já ouviram falar em baquelite, que foi um dos primeiros plásticos, né, das primeiras formulações a serem sintetizadas, que é aquele utilizado para cabo de panela, né, que você precisa ali ter uma resistência à temperatura, não quer que aqueça demais. E se você não faça essa experiência, senão vocês vão perder o cabo da panela de vocês. Mas se você colocar ali no fogo, vai consumir, vai pegar fogo, mas não vai pingar, não vai derreter como outros tipos de plástico. Se você for colocar uma sacola no fogo, se você for colocar uma garrafa no fogo, certo? Então, esses são os termofixos. Tem essa capacidade ali de não escoar quando são aquecidos e solidificar apenas na primeira vez, quando eles são extrusados, quando eles são processados ali no processo produtivo. Via de regra, esses materiais plásticos, eles vêm de derivados do petróleo. Por que eu digo via de regra? Porque tem algumas exceções, né? Atualmente estão sendo desenvolvidas novas tecnologias que estão buscando outras fontes, né, renováveis para esses materiais plásticos, principalmente polímeros verdes, né? Polímeros verdes que vêm ali de vegetais. Vou até daqui a pouco falar de um exemplo para vocês, da Coca-Cola, que lançou uma garrafa PET, que na sua composição tinha 30% de polímero oriundo de bagaço de cana. Então, eles criaram um processo ali para gerar o polietileno teraftalado, que é a base ali do PET, né, a partir de bagaço de cana. Aí tinha 30% da composição desse material ali na garrafa. É uma coisa muito interessante, né? Isso no processo produtivo, mas depois os impactos ambientais são os mesmos, né? Vai continuar decompondo de 450 a 500 anos, né? Mas já é um começo, já é uma nova tecnologia que vem sendo desenvolvida pela indústria, certo? Então, essa é a conceituação do plástico.
Em relação à história, quando que começou, né, a se utilizar o plástico, quando ele começou a ser processado? O plástico, ele é relativamente novo comparado a outros materiais, né? O papel, que já existe há muito tempo, né? Vidro, nem se fala, os metais, desde a época das cavernas já se fundiam os metais, né? O plástico, ele começou a ser sintetizado no início do século XX, propriamente ali em 1909, 1910. Por quê? Se buscava, né, principalmente com o advento da indústria química ali, dos derivados de petróleo, criar um produto que ele fosse mais rígido, né, mais leve e que fosse impermeável para poder substituir alguns materiais que eram considerados caros. Por exemplo, o chifre, né, de determinadas espécies de elefantes ali de marfim. Então, ele era utilizado com algumas aplicações e o plástico poderia perfeitamente servir como um substituto, muito mais barato. Você conseguia sintetizar isso em laboratório, certo? Então, o plástico ele representou um grande salto na humanidade em relação à produção industrial. Ele veio para baratear, ele veio para simplificar os processos, ele veio para ser substituto a uma série de produtos, que a gente já vai falar de alguns exemplos daqui a pouquinho. No pós-guerra, ali a partir da década de 50, né, com a preocupação ali dos Estados Unidos de impor esse modelo consumista, de levar a indústria americana para o resto do mundo, né, e a produção dos itens também manufaturados, industriais dos Estados Unidos se intensificando, o plástico ele vai deslanchar. Então, começa a ser inserido plástico nos produtos que já vinham sendo fabricados, né? Começa a utilizar como substituto. Hoje em dia, a gente tem carros que, né, grande parte da composição dos carros, dos automóveis, é de plástico. E por quê? Ele vai ter um valor bem mais acessível, ele vai ser mais leve, né? Tem vários benefícios ali que a indústria foi sintetizando, né? Foi desenvolvendo novas composições de materiais para atender às suas necessidades. Nesse contexto do consumismo, o consumo de plástico como consequência, principalmente de materiais descartáveis, embalagens descartáveis, ele também deslanchou, né? Isso a partir ali da década de 50. O plástico, né, ele tem vários benefícios, que eu vou citar aqui alguns para vocês. O primeiro deles que a gente pode destacar seria em relação ao peso. Até um tempo atrás, não muito tempo, pessoal, isso aqui é uma coisa relativamente recente, das últimas 2 décadas aí. A gente tinha garrafas que eram garrafas de vidro, né? Não se tinha garrafa de plástico. Se for ver nos álbuns de família, aí meus aniversários mesmo, eu vou fazer 30 anos esse mês, não sou nem tão velho assim, mas se for ver os meus aniversários, quando era menor, em cima da mesa sempre tinha essas garrafas, os cascos de vidro, né? Não tinha garrafa de plástico. Isso há 25, né? 20 anos atrás. Então, é uma coisa que começou a mudar esse panorama a partir ali dos anos 2000. Nas últimas 2 décadas, começou a ser trocado nessas embalagens de vidro pelas embalagens PET. Por quê? Se a gente for pensar no benefício do peso, uma garrafa de vidro de 600 ml, ela pesa 350 gramas. Enquanto uma garrafa PET de 600 ml, o mesmo volume que esse recipiente é capaz de conter, pesa 37 gramas. Imagina, né, uma redução ali, você trabalhar com 10% apenas do peso original. Então, você tem 90% de economia do peso da embalagem. Isso para transportar, isso para movimentar, isso para armazenar. Então, você tem economia ao longo de todo o processo produtivo, ao longo de toda a cadeia de suprimentos, né? Você não vai ter aquele peso maior, você vai conseguir colocar mais embalagens por veículo para você transportar, você vai conseguir colocar mais embalagens num pallet para você armazenar. Então, tem toda essa questão aí. Sem contar também que o material, o processo produtivo do plástico, né, como se tem em escala, ele é um material muito barato, é muito mais barato do que uma embalagem de vidro, certo? Da mesma forma, as embalagens de lata, né? No caso aqui a lata de óleo, que também era uma coisa que só existia lata de óleo, hoje em dia a gente vê algumas latas de óleos compostos, de azeite, né? De embalagem de metal mesmo, que é um aço trabalhado, folha de Flandres que chama, né? Ele tem
toda uma parte ali de verniz, tem alguns aditivos que são colocados ali também. Mas antes só se tinha essa lata de óleo. Por quê? Era a forma que se encontrava para poder conservar aquele óleo, para não oxidar, para não ficar com aquele cheiro, né, de ranço, de óleo velho. Então, começou a se desenvolver também na indústria de plástico garrafas PET que fossem capazes de armazenar esse óleo. Por quê? Essa forma transparente dela, essa cor transparente, você teria degradação dos óleos que estão ali presentes dentro da embalagem. Porém, começaram a ser inseridos alguns aditivos para evitar que a luz penetrasse ali e causasse essa degradação desses óleos que continham dentro das garrafas. Então, a indústria ela começa a buscar também novos aditivos, novos plastificantes, novas tecnologias para tornar o plástico capaz de ser uma embalagem propícia, de acondicionar determinados itens que antes não seriam possíveis. E da mesma forma que eu tenho aqui na embalagem lá de garrafa de vidro, né? A lata de óleo, que também tinha 900 ml, ela pesava mais ou menos ali 100 gramas, variava de marca para marca, mas em média 100 gramas. Enquanto que uma garrafinha de óleo, né, dessas de 900 ml, que vem do mercado aí, 15 gramas. Então, é 15% do peso original. Tem algumas embalagens que chegam, eu vi que tem algumas pesquisas, algumas marcas aí já estão chegando a 14 gramas, 13 gramas, né, estão reduzindo cada vez mais. Então, é menos peso, é mais barato, os custos com armazenagem vão diminuir, né, o transporte vai diminuir, da movimentação vai diminuir. Então, o plástico ele é muito benéfico. Não é só o vilão que pintam aí, ele representou um salto para a humanidade. Sabe lá, principalmente num contexto desse de inflação que a gente está vivendo, se fosse uma embalagem que fosse cara, que onerasse o produto, quanto que não estaria custando? Já está um preço bem alto, relativamente alto, imagina quanto mais não estaria custando, considerando essas embalagens mais caras. Então, o plástico não é só esse vilão que pinta. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Outro ponto benéfico que eu trouxe aqui para vocês é em relação à melhoria das características das embalagens. Esse caso específico, eu acredito que seja até um dos temas do Inovatom, que a turma vai fazer no final de semana aí, que é em relação às embalagens multicamada. Né? Essas embalagens das populares caixinhas de leite Tetra Pak, na verdade, Tetra Pak patenteou essa tecnologia, mas embalagem multicamada UHT, né, para o processo ali de invase a altas temperaturas e tudo mais. Por que embalagem multicamada? Ela vai ter vários materiais, né, um deles, um tipo de plástico chamado polietileno. Então, você tem algumas camadas de polietileno, entre camadas ali, né, então a primeira é de polietileno, a segunda é de papel, na verdade é um papelão, um cartão, que vai servir como um material que vai dar resistência, vai dar estabilidade para esse produto, né? Então, polietileno, de novo, uma folha de alumínio, que vai servir como uma barreira contra oxigênio, para evitar que tenha também a passagem de aroma, a passagem de luz, mais uma camada de polietileno e outra camada de polietileno. Então, você tem o plástico, entre outros materiais, que vai servir como barreira, vai melhorar essa composição ali. Inclusive, esse processo ele se torna um desafio para as indústrias, porque aqui você não tem mais um material somente, você não tem só polietileno, você tem uma embalagem multicamada. Como você vai fazer para separar esses materiais? Né? Eu deixo a dúvida aí para vocês pensarem no Inovatom que vai ter no final de semana. Como eu faço para separar? Existem, né, a Tetra Pak usa alguns processos ali que vai para uma espécie de um liquidificador gigante, né? Então coloca água ali, bate, tritura, que aí as fibras da celulose elas começam a absorver a água, meio que desgrudam do papel, mas tem que ter vários processos físicos, químicos para poder separar. Papel, né, o papelão, cartão, do alumínio e do polietileno. Então é um desafio para a indústria também. Por mais que você traga esses benefícios aqui, né, eu consigo ter características diferentes, eu consigo armazenar um leite processado ali, envasado a altas temperaturas por, sei lá, 2, 3 meses. Coisa que antes era impensável se eu não tivesse um meio de refrigeração, uma geladeira, ia azedar. Então, são tecnologias que trazem benefícios para a nossa vida enquanto consumidor. Mas a indústria tem que estar preparada também para o depois, né? E aí? Produzir,
ficou legal essa embalagem, o que eu vou fazer depois com esses resíduos que vão ser gerados? Não basta só pensar em extrair, produzir e descartar, né? Uma hora a conta chega. Então, são pontos também interessantes da gente trazer como benefício do plástico. E aí, do outro lado, né, do extremo oposto, o plástico ele vai ter alguns pontos negativos também. Eu não diria do plástico em si, porque, como a gente vê, é um material incrível, né, formidável, tem várias aplicações, eu posso utilizar para vários contextos, mas as pessoas, com seu consumismo exacerbado, né, acabam trazendo esses impactos nocivos para o ambiente. 13,5% dos resíduos sólidos no Brasil são oriundos de materiais plásticos, né? Estima-se aí que menos de 2% do plástico de todo mundo é reciclado. Então, é um número bem pequeno comparado a de outros materiais, né? No oceano, se a gente for fazer uma amostragem, ali, pegar amostras de água do oceano e fazer, né, a contabilização dos materiais que estão presentes, por menores que sejam as partículas, nanopartículas, micropartículas, de 80% a 90% do lixo, dos resíduos que estão nos oceanos, é oriundo de material plástico. Então, uma garrafa que começou a se decompor ali pela ação das correntes, né, do sal e tal, virou um microplástico, certo? E, além ainda, 83% da água de torneira do mundo, né, uma estimativa que uma ONG internacional fez aí, é contaminada com algum resíduo de microplástico. Claro que não é visível a olho nu, né? São partículas micrométricas, nanométricas, mas tem algum tipo de contaminação com microplástico. E esse microplástico, ele tem a capacidade de aderir aos tecidos gordurosos ali, né? Aos tecidos lipídicos do nosso corpo. Se tem uma pessoa que tem o hábito de consumir com frequência frutos do mar, essa pessoa ingere por ano aí 11 mil pedaços, né, micropedaços, nanopedaços de plástico, se for contabilizar, né, se uma pessoa consome, por exemplo, diariamente frutos do mar. Por quê? São seres filtrantes, né, uma ostra, um siri, os peixes, os próprios peixes, eles consomem plâncton ali, e o plâncton, por sua vez, vai absorver essas partículas de tão pequenas que são, né? Então, é um ponto que já está ali. A gente precisa ter alguma tecnologia, precisa desenvolver algo para tentar reverter isso também, né? Esses microplásticos ali que já estão nos ecossistemas, já fazem parte desses ecossistemas e causam muito impacto. Até uma figura aqui bem impactante de uma tartaruga comendo uma sacolinha plástica, achando ali que é uma alga, que é uma espécie de alimento ali para ela, certo? Então, isso acontece muito. E aí, esses plásticos, né, no oceano, eles vão causar outras formas de impacto também, que eu acho que a principal, sempre é noticiado, depois vocês podem pesquisar no YouTube lá, mostram algumas fotos, são as ilhas de plástico, né? Existem, se não me engano, 5 regiões de encontro de correntes marítimas ali, que todo o plástico do mundo que vai ali para os cursos d'água, né? Joga uma sacolinha, caiu no rio vai desaguar no mar. Então, as correntes vão levar, né, esses lixos, esses resíduos, para determinadas áreas ali no meio do oceano, que é como se fosse um ralo, né? A maior dessas áreas é uma área que está entre o Havaí e a Califórnia, no Oceano Pacífico, que tem aproximadamente 3 vezes o tamanho da França. Imaginem, não chega a ser uma ilha, é uma área contínua, mas tem alguns espaços abertos ali, de plástico, boiando de plástico submerso. Por quê? É para onde convergem as correntes marítimas. E de onde que veio isso? Veio das nossas casas, veio do lixo que a gente coloca ali, que não cuida, veio da sacolinha que a gente não recusa, né? Eu acho que a palavra seria até essa, porque a indústria que produz sacola, eu digo isso porque eu trabalhava em uma, a indústria que produz sacola, ela não vai parar de produzir. Por que ela não vai parar de produzir? Porque tem consumidor que está demandando. Por mais que você tenha leis, por mais que você tenha regulamentações, ela vai produzir de acordo com as demandas do mercado. Por exemplo, a cidade de São Paulo, hoje, você só pode ter ofertada, né, gratuitamente ali nos estabelecimentos comerciais sacolas oxibiodegradáveis. E aí a indústria de sacolas plásticas ela vai ter que se adequar para essa situação, colocar alguns aditivos para tornar essas sacolas oxibiodegradáveis. Não vou entrar tanto no mérito do processo, até porque eu não conheço, como eu disse para vocês, né, mais dos colegas da química
dos materiais aí, mas a indústria ela tem essa capacidade de se adequar também, dançar conforme a música, como a gente diz aqui em Minas, certo? Então, os culpados são quem? Somos nós, né? Enquanto consumidores que estamos sempre buscando mais recursos. A ideia seria repensar o consumo, repensar as posturas diante, né, dessas questões do dia a dia. Se eu vou no mercado, por exemplo, por que não? Eu não levo uma sacola de pano, uma sacola retornável, mas não, tem lá na minha gaveta. Eu me incluo nisso também, porque às vezes a gente vai na correria ali, no dia a dia, esquece de levar, né? Mas a tendência é que a gente tente se policiar em relação a isso, a esses pequenos hábitos, né, de mudança de padrões de consumo, para tentar diminuir os nossos impactos ambientais, para fazer com que não chegue tanto plástico mais nos cursos d'água, que não chegue no oceano, enfim, né, são questões que a gente precisa repensar os nossos hábitos de consumo. Em relação à indústria, né, que o tempo já está um pouquinho curto aqui para a gente, eu trouxe alguns desafios que eu julgo que seriam interessantes para ser repensados para a indústria, né, a indústria que produz plásticos. O primeiro deles seria repensar os processos. Como eu disse, não é só o resíduo, não é só o final do ciclo de vida que vai me interessar, mas toda a cadeia, né, todo o processo produtivo. Então, para eu produzir um plástico, ali um termoplástico, material dessa categoria, eu preciso utilizar energia, porque geralmente você precisa aquecer, você precisa ter determinados processos ali de sopro, de extrusão, você usa jatos de ar, então você precisa de bombas para poder bombear, o consumo de energia é muito grande. Por que não repensar as máquinas que estão produzindo esses plásticos para utilizar menos energia? Né? Utilizando menos energia, eu diminuo a minha conta ali, né? Eu torno um pouquinho mais sustentável o processo produtivo em si. Eu não estou mais só focado no resíduo. Sim, o resíduo é importante, mas antes de chegar no resíduo, dentro da indústria ainda, o que eu estou fazendo em relação a isso? Outro ponto, menor consumo de água, menor consumo de energia, né? Desde que as máquinas sejam mais eficientes, que utilizem melhor energia, como eu comentei com vocês, né? Elas vão, consequentemente, ter um menor consumo ali dela, né? Buscar processos que utilizem menos água, também o recurso natural, você vai ter que extrair de determinado corpo hídrico para o seu processo produtivo, vai impactar também o meio ambiente. Que utilizem menos recursos naturais, que tenha uma determinada formulação que não utilize tanto a resina de polietileno, que você faça uma mistura, que você, né, pense num polímero diferente e consiga, claro, manter as características desejáveis, né, aceitáveis ali pelo consumidor, pela indústria, porque a indústria de plástico, ela, muitas vezes, é a indústria de base também, né, ela serve de produtora de itens para outras indústrias, certo? Menor consumo de uso, menor uso de recursos naturais, maior aproveitamento dos materiais, né? Digo maior aproveitamento dentro da indústria em si. Até trago o exemplo para vocês da indústria que eu trabalhava, como eu disse, né? A minha unidade de negócio era sacolinha plástica, bobina picotada, aquelas de fruta, verdura e legume, né? Que pode ser utilizada em açougue também, enfim. E saco para lixo. Eu ficava mais no setor de sacola, fazia as entregas ali, setor logístico e tal, mas eu acompanhava os processos. Para você fazer essa sacola tipo alça, que a gente chama, um dos processos ali é o corte. Né? O corte, ele vai fazer, além da solda, né, como se fosse um ferro de passa, uma chapinha aquecida, que vai grudar essas duas pontas aqui da sacola. Vai fazer a sanfona, que é essa parte do lado aqui da sacola, e vai cortar esse espaço entre as alças, para deixar tipo uma camiseta regata aqui. Então, esse espaço aqui entre as alças, a gente chama de apara de polietileno de alta densidade, né, que é um resíduo ali da sacola, um resíduo in natura, não teve contato ainda, né? É um resíduo virgem, digamos assim, não teve contato com alimento, não teve contato com produto nenhum, está dentro da indústria ainda. Então, lá, uma das unidades do grupo que eu trabalhava era específica para poder fazer a recuperação dessa parte aqui. Então, fazia-se o corte das aparas de alça de sacola, né, era um volume muito grande, acondicionavam tipo uns caixotes, né, a gente chamava de gaiola, e mandava para uma dessas unidades que fazia a reciclagem. O que ela fazia? O processo inverso.
Para você produzir o plástico, você faz a extrusão. Aqui você faz o picoteamento, né, desse plástico, do polietileno de alta densidade, volta para uma máquina que vai derreter aquilo e transformar nos pellets de novo, né, esses pequenos pedacinhos aqui que vão servir de matéria-prima depois para extrusar novamente, fazer outros plásticos, né, outras sacolas e por aí vai. Inclusive era um subproduto ali, a empresa vendia esses pellets de plástico para outras empresas, concorrentes inclusive, né? Tudo era oportunidade de negócio. Percebam, o produto ali que seria um resíduo vira subproduto. Reciclagem, né? Então, maior aproveitamento dos materiais. Tinha zero, praticamente, de desperdício de plástico, né, de polietileno de alta densidade dentro da indústria, por conta dessa oportunidade de negócio que foi enxergada, né, da transformação, da recuperação dos pellets de PAD. Redução na geração dos resíduos dentro da indústria, né? Esse é um dos casos, mas eu poderia ter outros resíduos que acompanham ali. O plástico, muitas vezes, ele vai ser envolvido em outros materiais, né? O stash, por exemplo, stash é como se fosse aqueles filmes de PVC que a gente envolve comida, então aquele filme plástico ali utiliza para ser envolvida as embalagens, para ser envolvido os pallets, tanto de sacola quanto de outras indústrias de materiais, para poder dar uma estabilidade nas caixas, para poder fazer o transporte. E o volume dessa embalagem é muito grande, é um plástico também. Lá, a gente vendia, inclusive, o stash que já estava sujo, porque vai poeira, vai tudo ali. Tinham indústrias que fabricavam lona para caminhão, né, aquela vinilona, umas outras lá, que compravam esse stash que ia na composição das lonas para caminhão. Percebam, né? Estou reduzindo a geração de resíduos dentro da indústria, certo? Então, é um dos desafios, repensar os processos, o primeiro deles. Sempre visando a questão, né, da redução de custos, da economia, né? O que eu vejo ali como resíduo, eu posso transformar no subproduto e ter uma oportunidade de negócio, ter a venda desse item ali também, né? Ampliar o portfólio de produtos da minha empresa. Outro ponto, repensar os produtos, né? Então, cada vez mais a gente vê, né, essa tendência de produtos que contenham ali premissas de ecodesign, que sejam sustentáveis, que sejam eco-friendly, né, ecoamigáveis. Dentro disso, falando dos plásticos, né, no caso específico das sacolas, a gente tem as categorias ali dos óxidos e dos biodegradáveis, né, óxido biodegradável e biodegradável. Tem uma diferença, né, que não vai entrar em detalhes aí, mas tem a ver com a questão dos micro-organismos e da presença de oxigênio ou não, mas é uma oportunidade de negócio também. A partir do momento que a Prefeitura de São Paulo, um exemplo, tem outros lugares que já fizeram isso também, proíbem as sacolas convencionais de PAD, ali tradicionais, e passa a exigir somente as sacolas oxi-bio, é uma oportunidade de negócio para as indústrias. Da mesma forma, canudo plástico. Várias cidades já baniram o uso de canudos plásticos. O que a gente observa? Né, teve um movimento para a indústria ali de papelão, que criou os canudinhos de papelão. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que, para quem toma refrigerante, água com gás, você não tem uma capilaridade ali, é estranha, é diferente, molha, né? Então, a indústria do plástico, ela se adaptou também a isso, criou os canudos de plástico oxibiodegradáveis também, certo? Então, as empresas, elas vão lançando conforme a música, conforme as exigências do consumidor. Como eu disse, né? A mão invisível do mercado, ela se orienta ali, mas o cotovelo é que vai levar a mão do Adam Smith lá para onde ela quiser, o cotovelo verde, né? A sustentabilidade. Outro ponto também, né? Repensar os produtos. Polímeros oriundos de fontes renováveis. Um exemplo disso são os polímeros verdes, por exemplo, né? Aqui eu trouxe, nessa figura do lado aqui do Plant Bottle, que é da Coca-Cola, que aproximadamente ali 30% do PET dessa... Não vejo mais no mercado, eu não sei se foi uma edição limitada, mas ficou aí por uns 2, 3 anos, essa embalagem. É Plant Bottle, vinha até um selozinho verde do lado. É oriundo de bagaço de cana-de-açúcar, né? Então, polímero verde. Eles fazem os processos lá para desenvolver, e daí, depois, todo o impacto para frente é a mesma coisa, como se fosse derivado do petróleo. Porém, a fonte é uma fonte renovável. Então, já é um avanço também em relação a isso.
Outro ponto também, produtos que contenham menos material plástico, né? Então, repensar nas embalagens, repensar uma nova formulação para conter um volume menor de plástico, né? Para facilitar, para diminuir o peso também. Ali no transporte, como eu disse naquele caso lá das embalagens de óleo, a média está em 15 gramas, mas tem empresas que estão chegando ali a 3 gramas, né, por embalagem, reduzindo o uso, né, desse plástico ali também. Porém, quando a gente fala nisso, desses produtos que contêm menos plástico, é importante deixar claro também que a gente vai repensando esses produtos, né, esses processos aí, mas não pode vir com umas ideias muito mirabolantes, porque às vezes a gente vai repensar, né, no refil, por exemplo. Até trouxe o caso aqui dos refis da Natura. A Natura é especialista nisso, né, nos produtos ecológicos, é uma das empresas mais sustentáveis que a gente tem aqui do país. Não adianta eu pensar num refil que reutilize muito menos plástico na sua composição do que uma embalagem convencional, e se eu torno esse plástico praticamente, né, sem possibilidade de reciclagem pelos processos tradicionais. Eu coloco tanto aditivo, eu coloco tanto plastificante, eu coloco tanta coisa ali, tanta substância química, que eu torno esse produto praticamente não reciclável. Adianta? Não adianta eu reduzir o plástico sob essa ótica, certo? Então, tenho que ser coerente também com o que eu estou propondo. Não adianta eu cobrir um santo e descobrir o outro. É o que a gente fala aqui em Minas sempre também, né? Outro ponto também, pensar, né, no reuso, na reutilização, produtos que sejam utilizados diversas vezes, produtos retornáveis. Então, o exemplo aqui da Coca-Cola, que começou a dar um desconto, né, uma diferença considerável até. Você vai comprar uma, pelo menos aqui no Sudeste, né, uma Coca retornável, R$ 5,50, enquanto que uma descartável da embalagem, mais R$ 7,00, quase R$ 8,00. É uma diferença considerável. Porém, essa empresa ela precisa pensar também no processo de logística reversa. Como que eu vou voltar esse produto ali para o meu processo produtivo? Como que eu vou higienizar esse produto? Coca-Cola tem uma certa expertise, né? Porque ela já trabalha com as embalagens retornáveis de vidro, né? Porém, os processos não vão ser os mesmos, né? A forma de limpar pode ser parecida, mas, sei lá, a pressão que vai ter ali dentro da garrafa vai ser diferente, a forma de higienizar vai ser diferente, enfim. Um outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês na foto de baixo aqui, a gente fica até meio triste quando vai lá no congelador, né? Pega aquele pote de sorvete achando que tem, né, um sorvete ali da Que Bom ou de outra marca qualquer, e abre e tem o sorvete. O sorvete, não, tem o feijão. O feijão, né, cozido que ficou congelado ali. É um exemplo também de reutilização de uma embalagem plástica, uma embalagem mais resistente, né? E isso está contribuindo também para a sustentabilidade. Quando a Que Bom pensou nessa embalagem, ela pensou que esse item, né, que essa embalagem fosse ficar mais tempo ali nas casas dos consumidores, né? Pode ser até uma estratégia de marketing, para você deixar a embalagem ali, sua mãe colocar feijão, você ir feito lá no congelador, ficar com vontade de comer e voltar lá no mercado comprar outro pote de sorvete. Enfim, né? Então, são questões que precisam ser repensadas. As indústrias, elas cada vez mais têm que se adequar, né, em relação a essas tecnologias, dos processos, dos produtos, certo? Os produtos de fácil reciclabilidade, outros casos, né, que eu trouxe aqui para vocês, em relação às garrafas PET. Garrafa PET, né, na verdade, não é só um plástico. A gente fala que é PET, mas o PET é o corpo da garrafa, aquela parte translúcida, ali, transparente. Além do PET, do corpo da garrafa, a gente tem as tampinhas que são de polipropileno. É outro tipo de plástico, outro tipo de reciclagem, totalmente diferente. Tem no rótulo, que é o BOPP, polipropileno bioorientado. Também vai ser outro processo de reciclagem diferente. Então, as indústrias que trabalham com a reciclagem, elas têm que se adequar também. Eu lembro que durante o meu mestrado, eu fui numa visita numa recicladora. Aqui em Minas, até em Poços de Caldas, a gente assistiu uma palestra lá do engenheiro responsável, ele falando, né, que lá na fábrica eles tinham sensores que eram capazes de identificar, né, os materiais que tinham. Passava no sensor, um feixe de luz, não lembro direito qual que era o processo, mas por inteligência artificial ele reconhecia, ó, isso aqui é BOPP, isso aqui é polietileno. E aí as partes da garrafa eram direcionadas para determinadas áreas ali.
né? Um outro ponto que impacta também os processos de reciclabilidade, apesar de trazerem benefícios em relação a marketing, em relação à comercialização, são os filmes termoencolhíveis, né? São espécies, são tipos de plástico ali, principalmente PVC, que são utilizados, nesse caso aqui, das embalagens, coloquei aqui embaixo, a Danoninho, Activia, né? Principalmente de iogurte, tem algumas embalagens agora que estão vindo de achocolatado também, Nescau, né? Whey Protein, então essas embalagens são termoencolhíveis. O que isso quer dizer? Você tem uma embalagem ali que pode ser PET ou outro material dentro, e aí você tem como se fosse uma capa, uma luva de outro material, no caso aqui PVC. Coloca ali, né, com um desenho deformado, e aí passa por um forno, né? Essa temperatura vai fazer com que encolha, por isso que chama termoencolhível, e se ajusta ali ao tamanho, à forma daquela embalagem. Isso dá um aspecto visual interessante, né? Isso aí chama a atenção do consumidor. Não é mais aquela embalagem de iogurte, de Danone, que você ia lá, ficava aquela embalagem pálida, branca ali, que não chamava tanto atenção. Hoje é a embalagem toda. Porém, para a reciclabilidade, isso é uma pedra, um entrave do processo de reciclabilidade. Porque imagina, para você reciclar isso daqui, tem que ter uma máquina que corte, muitas vezes isso é tão justo que não consegue nem picotar. Ou uma pessoa, colocar uma pessoa, imagina um trabalho ali desgastante operacional para fazer isso. Então, inviabiliza muito o processo de reciclagem desses materiais, os filmes termoencolhíveis. Percebam, uma inovação da indústria focada no marketing, porém, do ponto de vista ambiental, não é interessante, porque vai prejudicar os processos de reciclabilidade. Talvez isso pode ser também, né, uma das dores de mercado, é desenvolver uma tecnologia que seja capaz de reciclar esses filmes termoencolhíveis, certo? Então, são alguns exemplos. Então, a gente falou de repensar os processos, repensar os produtos, e, por último, agora, repensar, né, avaliar o ciclo de vida dos produtos. A gente não pode só pensar no resíduo, né, no impacto que o resíduo vai causar. Resíduo plástico, quando eu vou dispor lá no aterro sanitário, quando alguém joga no rio, esse rio vai para o mar, que a tartaruga vai comer lá aquela sacolinha. Não é só isso, é todo o processo. Desde a concepção do produto, pessoal, meus alunos aí que viram o desenvolvimento de produto, sabem disso, né? Desde a concepção, desde das primeiras fases ali do projeto conceitual, projeto informacional do produto, planejamento estratégico, até o fim de vida do produto, até o fim do ciclo de vida do produto. É tudo que está relacionado com esse produto, não só a questão do resíduo. Por exemplo, né, um exemplo que eu gosto sempre de dar quando eu falo disso aqui, é a reciclagem. Reciclagem, ela vai trazer, né, a reincorporação desse material, que é um resíduo, que é dotado ainda de um valor econômico, né, de volta para o processo produtivo. Porém, se eu não me atentar a alguns aspectos, alguns pontos, essa reciclagem ela não vai ser sustentável. Não, mas em que sentido que você está dizendo isso, professor? Vamos pensar nos seguintes pontos. Ó. O combustível que é utilizado no transporte dos resíduos. Se eu tiver viagens feitas por longas distâncias, em veículos que não são tão adequados, que geralmente é a realidade da maioria dos caminhões aí de sucateiros, né, carros antigos que emitem muitos poluentes atmosféricos. As emissões atmosféricas disso daí, se eu for converter tudo para um denominador comum dos impactos, quanto de impacto que isso está causando? Por mais que eu esteja reciclando plástico, reciclando PET ali, imaginar que eu tenho uma indústria recicladora no Rio Grande do Sul, e eu tenho uma cidade que está mandando esses resíduos na região norte, que usou praticamente o país, mais de 4.000 quilômetros percorrendo, né? Quanto de poluente atmosférico foi lançado nessa viagem? Primeiro ponto, né? Outro ponto também, quando eu quero reciclar as minhas embalagens plásticas, esse ponto foi até interessante, que foi o engenheiro lá dessa indústria recicladora que comentou com a gente, que ele observa muito isso lá. O pessoal que faz reciclagem geralmente tem essa consciência ambiental e se preocupa muito com a questão de entregar essas embalagens limpas, né, secas para os catadores, para os coletores, até por conta de questão de mau cheiro, de odor, né, de até aí bicho também ali. Porém, quando você está ali, vamos imaginar uma embalagem de iogurte, você está ali, cortou, tirou o termoencolhível, né? Uma das poucas pessoas que fazem isso, a maioria joga
um termocolível mesmo para reciclagem, vai, enche de água, coloca detergente, dá aquela lavada, né? Fica como essa garrafa aqui, ó, joga ali no ralo. A maioria das nossas cidades não tem tratamento de esgoto, não tem tratamento de efluente. E aí? Para onde que vai esse efluente, esse esgoto contaminado? No caso do iogurte, tem matéria orgânica, que tem alta DBO, alta DQO. Você precisa de muita água para poder depurar aquela matéria orgânica. Você está contaminando o curso d'água. Você está querendo ser sustentável, reciclando o seu resíduo. Eu não estou dizendo para parar de fazer isso, você precisa entender os processos, precisa entender a conjuntura. Se você vive numa cidade que tem tratamento de efluente, continua fazendo isso. Se você mora numa cidade que nem sabe o que é tratamento de efluente, está impactando. Então, precisa avaliar esses prós e os contras, né? Uma indústria de reciclagem que trabalha com isso, ela vai impactar muito menos, né? Se chegar uma embalagem ali suja, uma embalagem de óleo, eles têm os processos ali para poder tratar aquilo, vão picotar, vão transformar em pequenas partículas, depois eles fazem umas lavagens e vão tratar esses efluentes antes de lançar nos corpos d'água. Então, para eles, isso vai impactar muito menos do que a gente fazendo isso na nossa casa, certo? É um ponto para ser repensado também. Quando ele disse isso, todo mundo ficou surpreso, né? E todo mundo que recicla faz isso. Mas ele falou, não, para nós da indústria, né, uma indústria que tem os processos adequados, né, que está alinhada com esses padrões de sustentabilidade, isso é bem regra, né? É regra deles, de pensar em todo o ciclo produtivo. Certo? Então, os dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês, que não é só no resíduo em si, mas em todo o ciclo de vida. Isso daí vai de encontro com uma temática que eu gosto bastante, até, né, eu faço pesquisa nessa área aí, que é a economia circular. A economia circular, ela vem como uma forma de substituir, né, o modelo linear de produção e consumo. Esse modelo linear que é baseado no take, make, dispose. Você extrair, você processar e você descartar. Então, a ótica que vigorou na sociedade produtivista, praticamente desde a Revolução Industrial, desde antes da Revolução Industrial, desde que o homem se tornou Homo sapiens, né, evoluiu das outras espécies, você extrai, você produz e você descarta. A economia circular, ela vem para repensar os processos produtivos, na qual você não tem resíduo, né? O resíduo acaba sendo matéria-prima de outros processos produtivos, né? Você tem várias ações dentro disso, ecodesign, logística reversa, você tem esse pensamento de cadeia, então não é mais aquela ótica linear, que digo nós porque eu sou engenheiro de produção, a gente meio que foi condicionado a isso, a pensar ali uma origem, um processo e um final, mas não, essa ótica da economia circular, ela vem para quebrar isso, para repensar desde a concepção da matéria-prima até o final, né? E aqui você imita os ciclos biológicos. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? A lei da conservação de Lavoisier. Da mesma forma, a indústria, ela pode pensar dessa forma. Repensar os processos produtivos. E a indústria de plástico, sobretudo, porque tem um impacto muito grande no meio ambiente. Certo, pessoal? Nosso horário já deu, tenho aula com a minha turma aqui. Vou ficar disponível agora por uns 5 minutinhos para as perguntas. Muito obrigado. E eu espero que tenha sido esclarecedor aí o nosso papo.